Tipicamente, chama-se de reacionário todo aquele que é contrário às mudanças, às revoluções sociais, a novos pensamentos e a novas formas de ver o mundo ao seu redor. Classifica-se como reacionário todo aquele que reage, de forma indiscriminada, a qualquer mudança no status quo social, bem como todo aquele que pretende reverter mudanças que já possam ter ocorrido, visando retornar a um status quo anterior. Por vezes, inclusive, confunde-se conservador com reacionário, e esse é um erro que eu irei elucidar, quem sabe, em outro vídeo futuramente. É certo que muitos, de forma muito apropriada, poderão se classificar como reacionários sim, contra tudo o que não presta, parafraseando Nelson Gonçalves. Hoje, porém, eu quero falar a respeito dos verdadeiros reacionários de nosso tempo, e eu já adianto o tema. Não estou falando nem dos conservadores, nem dos liberais. Estou falando da esquerda. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal lá no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Alguns pontos podem fundamentar melhor este meu argumento inicial, o de que os novos reacionários pertencem à esquerda do pensamento político. O aspecto mais gritante desse fato é aquilo que nós conhecemos como politicamente correto, uma série de atitudes chatinhas que visam agradar a tudo e a todos, evitando conflitos e, especialmente, ofensas a grupos minoritários. Não obstante seja plenamente válido que pessoas vigiem suas próprias ações e palavras, evitando constranger ou ofender outras pessoas, o fato é que a esquerda se organiza muitas vezes com o apoio de agentes estatais para fazer um verdadeiro patrulhamento das ações alheias, visando defender o tal politicamente correto. Cancelamentos, assassinato de reputações, promoção de acusações inverídicas e todo aquele chorume verbal de homofobia, gordofobia, patriarcado e etc. Bem, tudo isso são estratégias da esquerda progressista para atacar seus detratores. Visando um suposto bem comum, os esquerdistas agem como um rebanho de ovelhas barulhentas, atacando pessoas sob as mais variadas alegações, e por supostamente ofenderem os sentimentos de outros indivíduos. Policiar a fala das pessoas não me parece ser uma atitude revolucionária e quebradora de padrões. Parece, isso sim, uma atitude bastante reacionária, que quer fazer caber todo o discurso humano dentro de uma caixinha de padrões politicamente corretos, aqueles tidos como aceitáveis pelos progressistas. Outro ponto que não pode ser negligenciado é o alto grau de moralismo que a esquerda vem apresentando nos últimos tempos. Eu já tratei desse tema em outro vídeo aqui do meu canal, de nome A Esquerda Está Mais Moralista Que Eu. Vale a pena dar uma conferida. Mas apenas para contextualizar a questão em prol do meu argumento, basta nos lembrarmos de que diversos setores da esquerda, tidos como progressistas, têm se empenhado bastante nos últimos tempos em exigir das pessoas determinados comportamentos morais que soam bastante contraditórios, dado o fato de que os progressistas, no passado, advogaram efusivamente em favor dos direitos sexuais e de relacionamento dos indivíduos. Agora, por exemplo, a esquerda progressista quer controlar os relacionamentos, dizendo com quem os indivíduos podem se relacionar, utilizando-se para isso de uma retórica eivada de nomes pomposos, mas totalmente vazia de sentido. Hoje, causa celeuma entre a esquerda mais radical o fato de uma mulher negra se relacionar com um homem branco, algo que recebe o nome pejorativo de palmitagem. E se um homem não quer se relacionar com uma mulher gorda, bem, então ele é um gordofóbico. Indivíduos são reprovados até mesmo por não desejarem se relacionar com pessoas do mesmo sexo, o que apenas prova que a esquerda, de forma absurda, paradoxal, mas não surpreendente, quer se meter nos relacionamentos alheios, utilizando-se para isso da desculpa do pensamento social. Quer coisa mais reacionária do que esse moralismo de esquerda? Agora, pense também que no passado não muito distante, a cultura esquerdista era vista como revolucionária, como antissistema, como perseguida pelo Estado. Diversos artistas de pensamento esquerdista gostam de se gabar de terem sofrido perseguições no período da ditadura militar, por exemplo, e muitos nomes famosos da esquerda se pintam como expoentes culturais da luta pela democracia. Não há dúvidas de que, de fato,
fato, muita gente sofreu algum tipo de perseguição no período militar. E se tais perseguições representavam uma real necessidade de autoexílio, que muitos artistas praticaram na época, fica a critério de cada um julgar. Hoje, porém, a coisa mudou totalmente de figura. Os artistas de esquerda não só estão podres de ricos, mas eles dominam com consistência o mainstream artístico do país. Pense, por exemplo, no Gilberto Gil. Em 1969, o cantor se exilou na sofrida Londres, da qual retornaria em 1972. É claro que você pode argumentar que uma estadia em Londres não se parece em nada com um exílio, e que em 1972, supostamente, a ditadura militar ainda perseguia geral. Mas este não é o ponto deste vídeo. O fato é que 30 anos depois de seu retorno ao Brasil, Gilberto Gil se tornou ministro da Cultura no governo Lula, ocupando o cargo por 5 anos. Me diga, ocupar um cargo de alto escalão no governo federal parece mesmo uma atitude de um artista esquerdista revolucionário e antissistema? Contudo, não basta para o meu argumento apenas mostrar como a esquerda tem se comportado de forma terrivelmente reacionária, se aliando ao Estado e se tornando deste o braço cultural. Não, eu preciso aqui fazer um contraponto, mostrando como a direita, por outro lado, tem sido responsável por quebrar padrões sociais impostos à força pela doutrinação estatal, lutando contra o establishment e o pensamento mainstream para que a voz dos indivíduos seja ouvida. Por mais óbvio que isso possa soar, se a esquerda é hoje reacionária e amalgamada com o Estado, é a direita que quebra padrões e se opõe ao atual estado de coisas. Enquanto a esquerda policia as falas e pensamentos alheios, a direita é promotora do politicamente incorreto, veiculando discursos que fazem os progressistas mais afetados ficarem com seus cabelos coloridos em pé. Enquanto os esquerdinhas tecem louvores às estruturas democráticas, fazendo crer que órgãos burocráticos estatais são organismos públicos habitados por anjos, pessoas altamente competentes e bem-intencionadas, é a direita que escancara a podridão de órgãos como o STF, fazendo piada dos Supremos Ministros e debochando de sua autoimagem quase divinal, sofrendo por vezes perseguições semelhantes àquelas sofridas pela esquerda no passado. Por mais que a esquerda ainda se rotule como antissistema e como vanguardista, o fato é que ela se tornou um puxadinho do Estado e de sua máquina de doutrinação e de pasteurização mental. A esquerda está nas universidades, nos grandes shows, nos filmes, nas novelas, nas rádios e nas repartições públicas, e sempre fazendo o papel que melhor lhe cabe, perseguindo toda forma de disruptura social e de mudança no status quo. Hoje, porém, mais e mais pessoas já se dão conta dessa realidade e já compreendem que a esquerda é de fato reacionária e que a direita, seu extremo oposto, é o oásis de mudança social e de luta contra o status quo que restou, o que explica o terrível ódio que os reacionários de esquerda nutrem em relação a todos aqueles que assumem publicamente ser de direita. Os progressistas são apenas reacionários, invejando aqueles que buscam algum grau de liberdade de pensamento e de ação. Os artistas com posicionamento ideológico de esquerda estão de mãos dadas com o Estado, desfrutando das benesses dos recursos públicos, numa união profana da cultura com a política, com esta comprando a preço de ouro o eterno louvor daquela. Desde grandes figurões das antigas, como o citado Gilberto Gil, até artistas mais novos e sem qualquer talento real, como a Anitta, todos estes respondem, de forma reacionária, à mudança dos ventos políticos, algo que nós libertários chamamos de deslocamento da janela de Overton. Na música, nos filmes e nos escritos dos artistas de esquerda, não há mais disruptura, não há mais revolução, não há mais inovação, há apenas eterna subserviência às vontades estatais, além de, é claro, muito reacionarismo. Por outro lado, é a direita que pertence à inovação no meio artístico. Enquanto os snobs de esquerda endeusam músicas ruins e obras artísticas de qualidade mais do que duvidosa, são os conservadores de direita que resgatam a beleza artística, destruindo a falsa percepção de que os progressistas são o ápice da cultura brasileira, jogando por terra toda a pretensa convicção de que Caetanos Velosos, Pablos Vittais, Jorges Amados e Wagners Nascimentos são o suprassumo da cultura nacional. Enquanto a esquerda caminha de mãos dadas com a ação estatal, os conservadores se tornaram, pouco a pouco, a nova contracultura. E como era de se esperar, estes estão sendo constantemente perseguidos pelos reacionários,
Os de esquerda, é claro. E se tudo isso não fosse o bastante, é preciso pontuar algo que não pode passar despercebido. Horror dos horrores, a esquerda se tornou terrivelmente chata. Se antes ser um progressista era sinal de inovação, vanguardismo, de pensamento à frente de seu tempo, o esquerdismo hoje se tornou sinônimo de atitudes aborrecidas e enfadonhas, de pensamento de curto alcance, terrivelmente limitado e de subserviência às vontades estatais. A esquerda é chata por ser reacionária. Ela luta desesperadamente contra as mudanças sociais, capitaneadas por todos aqueles que não mais suportam a chatice da esquerda progressista, que limita a alegria de viver e que resume todas as interações humanas a um conjunto de chavões batidos, contidos em um pretenso manual de respeitosas relações humanas. Coisa de reacionário, você sabe bem. O fato é que nossa sociedade está mudando graças à informação barata e de ampla circulação. Não estamos mais nas trevas do domínio esquerdista da comunicação de massa. Estamos na era da informação descentralizada, que nos permite enxergarmos nossa realidade de forma menos enviesada, menos distorcida. E é justamente contra essa mudança social que os esquerdistas, esses reacionários do presente, se posicionam, lutando contra os avanços sociais e fazendo, no fim das contas, tudo aquilo que eles sempre criticaram. A esquerda é o novo foco do moralismo, do pensamento reacionário e da cultura mainstream, alinhada com os interesses estatais e com a elite intelectual socialista que sempre esteve presente em nossa sociedade. A grande tragédia desse pessoal, porém, é que sua hegemonia está se destroçando cada vez mais. Para a esquerda, resta apenas reagir de forma grotesca à sua total perda de relevância.